Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SomaCast, o podcast desenvolvido pelo Grupo Soma, o grupo de pesquisa em saúde e manejo do solo da Exalc-USP. Eu me chamo Lorena Barbosa, sou estudante de Engenharia Agronômica e sou atual membro do Soma. Eu sou Leonardo Diário Galera, eu sou engenheiro agrônomo formado na Exalc, eu tenho mestrado no Sena e doutorado na Universidade de Hamburgo e hoje atuo como pesquisador colaborador no Soma. Antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer à TV USP de Piracicaba e ao C-Carbon por todo o apoio e parceria que tem nos dado nessa terceira edição, que tem como tema Manejando Solos Saudáveis e Sistemas de Produção. Hoje o nosso episódio tem como tema o papel das florestas plantadas na saúde do solo e no sequestro de carbono. Para isso, nós trouxemos um especialista da Exalc. Então estamos aqui hoje com o professor Rodrigo Racamada, ele é professor na Exalc, no Departamento de Ciências Florestais. Ele atua nas áreas de manejo florestal e mudanças climáticas. Ele é engenheiro florestal, com mestrado e doutorado em recursos florestais. Atualmente é líder de projetos científicos no Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, o IPEF, e pesquisador líder da cadeia de florestas no C-Carbon. Tem experiência na Tailândia, no Colorado, no México, e hoje a gente vai falar sobre florestas plantadas, mudanças climáticas, todos esses assuntos. Muito obrigado por estar aqui, professor. Eu que agradeço, muito obrigado. Uma honra ser convidado por vocês para participar do podcast. Bom, professor, para a gente começar a nossa conversa aqui, a gente gostaria de trazer um panorama, assim, se você pudesse falar para a gente um pouco, um panorama histórico das florestas plantadas no Brasil, no mundo, como que é isso? Tá certo. Uma coisa, nós estamos na Exalc, uma escola tradicional em agricultura, mas algo que pouca gente sabe é que no início quando o ser humano ele deixa de ser nômade, caçador-coletor, para começar a cultivar seu próprio alimento, a primeira cultura que ele cultiva são árvores, são figueiras. Então, a gente que trabalha com silvicultura gosta de dizer que o homem, depois dele ser nômade, ele passa a ser silvicultor antes mesmo de ser agricultor. Mas contando essa história para dizer que a necessidade do homem de plantar árvores vem de um fato histórico de necessidade de uso de madeira, de produtos florestais. Vocês imaginarem que antes da descoberta do petróleo, a fonte de energia única, praticamente, vinha da floresta, da madeira da floresta. Então, no Brasil, as florestas plantadas têm início no século passado, aqui próximo, na cidade de Jundiaí, Rio Claro, onde a antiga CIA Paulista de Estradas de Ferro, que fazia uso de matas nativas para abastecer suas locomotivas e fazer os trilhos do trem. Essa companhia e adjacentes consumiam 40 mil hectares de mata nativa por ano. 40 mil hectares para abastecer caldeiras e fazer os trilhos do trem. E aí houve, então, uma equipe liderada por um colega chamado Edmundo Navarro de Andrade. Ele começa a testar espécies florestais para cultivar e para serem colhidas. Então, com isso, ele chega no eucaliptus, no gênero eucaliptus. Depois de testar mais de 100 espécies florestais, ele fala, olha, não vai ter jeito, o eucalipto é a espécie que mais se adapta ao Brasil. Ele foi fazer uma volta ao mundo, conhecendo espécies florestais, e traz da Austrália e da Indonésia, Papua Nova Guiné, espécies de eucalipto que se adaptam muito bem. Então esse é o início, né? A necessidade de uso da madeira em substituição ao uso de madeira nativa, né? Certo. E esse eucalipto veio da Austrália, ele é de uma região tropical da Austrália, por isso que teve essa compatibilidade? O eucalipto é um gênero, né, eucaliptus, que tem mais de 900 espécies. Então, a Austrália é um mega país que ele tem desde clima temperado até clima super tropical, passando por deserto. Né? Então, o eucaliptus ele tem espécies que se adaptam desde frio, neve, até regiões hiperquentes e secas.
Então como que eu posso dizer? Adaptabilidade, talvez? Adaptabilidade, essa plasticidade de espécies, variedade de espécies, foi um fator de sucesso para adaptação aqui. E é claro, há um matching climático entre espécies de alto crescimento lá na origem, na Austrália, e aqui no Brasil, principalmente estado de São Paulo, Minas Gerais, e que é onde começa a silvicultura de florestas plantadas com eucalipto. Uhum. Então esse é um breve histórico aí. Sim, muito interessante. Professor, como nós somos aqui um grupo de pesquisa em saúde do solo, né? Uhum. A gente gostaria de ver qual seria a relação entre a saúde do solo e as florestas plantadas, como que os indicadores, vou citar alguns, macroporosidade, densidade do solo, estabilidade de agregados, pH, CTC, tudo isso vai afetar a produtividade e outros aspectos importantes nas florestas plantadas. Tá, eu queria trazer um histórico aqui de um pesquisador da Exalc, que José Leonardo de Moraes Gonçalves, professor Leonardo Gonçalves, mais conhecido, ele e equipe, há 30 anos, começaram um trabalho chamado cultivo mínimo do solo, que é basicamente o conceito de plantio direto na agricultura, de mover o menos possível no solo, de manter o solo coberto com palhada, no nosso caso, com resíduos da colheita. Você colhe as árvores em florestas plantadas e deixa ali na área a casca, os galhos, as folhas, cobrindo o máximo possível o solo. Essa ideia de cultivo mínimo do solo, iniciada aqui na Exalc e com apoio do setor privado, pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais, o IPEF, revolucionou a qualidade do solo na silvicultura brasileira. Porque antes a queima era uma prática comum, você fazer a queima do solo, queima dos resíduos, né, pós-colheita, aquilo fazia você ter perda de carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo, e passa então a fazer o cultivo mínimo do solo, que já vem sendo estudado há 30 e poucos anos, e claramente ele aumenta o estoque de carbono, aumenta a matéria orgânica do solo, aumenta a macro e microporosidade do solo, aumenta a microbiologia do solo. Então é algo que surgiu aqui, vem sendo aplicado no Brasil, e cabe comentar, em muitas regiões de fronteira, de novos plantios, expansão da base florestal, a gente percebe esse conceito sendo menos utilizado. Isso é um problema, é algo que a gente, né, a academia, em parceria com o IPEF, vem batalhando para que não se perca, né, esse conceito de não voltar para a silvicultura convencional, de virar o solo, de aração, gradagem. Não precisa disso. A silvicultura... Por que será? Quais seriam os fatores que estão causando isso? Essa volta para a silvicultura convencional, vou dizer assim, tem a ver com custo, né? Com produtividade operacional. Você manter resíduos na área, você preparar menos o solo, às vezes a tua produtividade de operações, de preparo de solo, de plantio, é menor. Então, muitas vezes, o produtor, a empresa toma a decisão não, eu preciso aumentar a minha escala, eu vou usar um manejo mais convencional em detrimento do cultivo mínimo, né? Mas, assim, a gente está batalhando, há uma frente enorme, assim, de cientistas e de engenheiros práticos batalhando para... Não, pessoal, precisamos ou retomar ou manter o cultivo mínimo do solo. Né? Então, inclusive, essa semana, eu não sei se posso falar em coisa temporal, mas essa semana, outubro de 2025, está havendo uma reunião no Mato Grosso do Sul, em homenagem aos 30 anos do Programa Temático em Silvicultura e Manejo, que é o programa fundado pelo professor Leonardo, que faz 30 anos e que é vou chamar de
o grupo pai dessas iniciativas, né? E a ideia de levar isso para o Mato Grosso do Sul, ela não é à toa, é para resgatar, de fato, a ideia de um manejo conservacionista do solo, né? Muito bom. Certo. E pensando um pouco nos benefícios das florestas plantadas em si, é possível usar essas florestas plantadas como estratégia de recuperação de solos degradados? Sim, sim. Vocês imaginarem que quando a gente pensa em floresta plantada, por exemplo, de eucaliptos ou de pinos ou de qualquer outra cultura, por exemplo, de espécies nativas que tá aumentando exponencialmente no Brasil o interesse e a busca pela silvicultura de espécies nativas. Por exemplo, jequitibá, jacarandá da Bahia, jatobá, espécies do imaginário comum, né, vêm sendo cultivadas para fins comerciais, inclusive. Você imaginar que o eucaliptus lá na Austrália é uma árvore normal. Ela é uma árvore que, por ser árvore, tem uma característica de floresta de ciclagem de nutrientes. Né? Então, essa característica de, a partir do segundo, terceiro ano de plantio, começar a ciclagem de nutrientes é muito relevante para recuperação de solos. Então, não é à toa que quando você pensa em restauração de uma área degradada, o que vem à mente? Plantar árvores. Porque na nossa sensibilidade como ser humano, você sabe que plantar árvores, de alguma maneira, vai ajudar a retomar a vida. Não é diferente o caso das florestas plantadas. Você entra numa pastagem degradada, por exemplo, com erosões e tudo, e aquilo é sabidamente comprovado que você aumenta o estoque de nutrientes, você aumenta o teor de matéria orgânica do solo, traz a vida para o solo novamente, né? Mas é óbvio, não é qualquer floresta plantada, você precisa saber manejar o solo, você precisa fazer reposição de nutrientes com adubação mineral ou orgânica ou orgânica, né? Você precisa manejar bem o solo, você precisa adensar da forma correta para não esgotar a água estocada no solo, né? Então tem uma série de fatores de manejo que também influenciam na qualidade do solo, na saúde do solo. E essa questão da água relacionada ao eucalipto, né, que é uma polêmica de vários anos e tal, eu queria fazer o gancho para a gente chegar no seu trabalho, onde você analisou um banco de dados muito extenso, né, um conjunto de experimentos em um gradiente de déficit hídrico, uma coisa muito interessante, que traz alguns insights, algumas informações importantes sobre essa questão da água na produção da silvicultura, né? Em florestas plantadas, a gente no Brasil tem visto que o fator determinante da produtividade é a água. E a água, o déficit hídrico do solo, no final, concatena aspectos de solo com clima. Então, a gente fez um estudo dentro de uma rede experimental, um programa do IPEF chamado TEX, Tolerância de Eucaliptos Clonais aos Estresses Hídrico, Térmico e Biótico. Esse é o programa TEX. Esse programa foi a maior rede experimental em florestas plantadas que já existiu na escala mundial, tá? Então, foi um programa de pesquisa liderado pelo professor José Luiz Stapp, que à época era docente aqui da Exalc, professor Dan Binkley, do Colorado, e depois o professor Otávio Campoy, da UFLA, Federal de Lavras, assume esse programa. E hoje o programa está na fase de talhadia, que é manejar a brotação daquele plantio primeiro que foi feito. E aí esse programa novo é chamado de PECOPSE, que é um programa cooperativo de produtividade e ecofisiologia de brotações de eucalipto, que aí eu estou sob a liderança dessa nova etapa. Contando isso para os colegas, para explicitar, né, a grandeza das coisas que a gente faz aqui no Brasil e valorizar, né? Essa ideia de que essa rede é a maior rede experimental de pesquisa em floresta plantada do mundo
foi o Dan. O Dan Binkley era o editor-chefe da Forest Ecology and Management, que é a revista mais importante das ciências florestais prática. E ele falou, ó, eu tô há 20 tantos anos como editor-chefe, nunca eu vi nada nessa grandeza. Né? E esse trabalho, por ele sair do Uruguai, ter sítios experimentais do Uruguai até o Amapá, então imaginem o gradiente, né? Nossa. Do Uruguai, passando os estados de frio, né? Ele sobe a serra em Santa Catarina, no sítio mais frio do Brasil, ali próximo de Lages, ali no interior de Santa Catarina, cruza a Bahia, norte de Minas, até chegar lá no bioma amazônico, praticamente, né? Então, tendo esse amplo gradiente, a gente pode estudar que, por exemplo, o número de árvores por hectare para você plantar. Claramente, essa decisão é hiper relevante para a questão de consumo hídrico, e conforme seca o ambiente, você precisa de reduzir o adensamento. O que a gente fez nesse estudo foi botar números. Então, por exemplo, a cada 100 milímetros de déficit hídrico, a gente viu que há uma perda de produtividade de 4 metros cúbicos por hectare ano. É uma unidade de medida de produtividade florestal, né? Então, alguma coisa nesse sentido a gente conseguiu avançar. E aí, nisso, você consegue determinar a população de árvores no seu plantio ali, A gente consegue... encontrando esse ponto ótimo entre produtividade... Ponto ótimo. Imaginar numa cultura agrícola, né? Soja, cana, café, todas elas, né? Tem um intervalo. Olha, para a região sul de Minas, plantem X mil pés de café. Para a região do oeste paulista, plantem de outra maneira. Uhum. É a mesma coisa para as florestas plantadas. A diferença de uma cultura de longo prazo é que se você errar na escolha da densidade de plantio, você mata o seu plantio. Se você adensar mais do que o ambiente suporta, ele simplesmente colapsa de falta d'água ou déficit estresse térmico. Se você colocar menos indivíduos, você não otimiza a produção daquele ambiente. Então, essa tomada de decisão é das mais importantes para culturas de longo prazo, né? Então, e uma vez que você tomou a decisão, você fala, mas se eu botar muitas árvores, eu posso entrar desbastando. Uhum. Pode, mas o custo de você fazer isso praticamente inviabiliza o lucro que você vai ter lá na frente, né? Então, por isso que esse estudo foi muito legal. E a gente viu, por exemplo, só para botar números para o público, em locais sem déficit hídrico, você pode adensar com até 2.500 árvores por hectare, né? Falando de eucaliptos de alta produtividade. Em regiões a partir de 300 milímetros de déficit hídrico, você não pode passar de 1.100 árvores por hectare, porque além de colapsar a própria árvore, você consome muita água e pode faltar água para a microbacia, porque eu consumo muita água na produção florestal, né? Então, é só uma ideia de números, né? Uhum. Muito interessante. E você comentou da densidade de plantas, né? Quais outras práticas de manejo que você poderia citar pensando no sequestro de carbono nas florestas plantadas? Tá, uma prática de manejo, talvez a mais antiga que o ser humano adota em árvores, que é o manejo da brotação. Então, várias espécies têm a capacidade de você colhe e ela rebrota, tal qual a cana de açúcar, né? Tem a cana-planta e a soca, né? Em árvores não é diferente. Alguns gêneros não têm a capacidade de brotar, por exemplo, pinos. É raro uma ou outra espécie de pinos que tem essa capacidade de brotação. Em eucalipto é o contrário. Uma boa parte das espécies tem essa capacidade. O manejo de brotações é algo que é antigo, porém contemporâneo. É algo que vem sendo debatido e as pessoas se interessam muito hoje por esse tema. Por quê?
Primeiro, você revolve menos o solo. Você gasta metade do maquinário, de insumos, de custo, comparado a um plantio novo. Você manejar a brotação, metade dos custos. Você emite pelo menos 20, 30% a menos de carbono nas suas operações de silvicultura para formar aquele povoamento. Olha que interessante, né? E algo que os estudos vêm mostrando, você estoca mais carbono no solo também. O estoque de carbono nas raízes, por exemplo, a gente fez um estudo na Bahia recentemente, ele passou de 9 toneladas de biomassa por hectare para 17. De biomassa não, de carbono, desculpa. De 9 toneladas para 17 toneladas. Então, quando você faz a talhadia. Quando você faz a talhadia. Certo. Então, você imaginar que eu dobro o estoque de carbono com uma tomada de decisão dessa. Né? Uhum. Fora o ganho em custo, fora um ganho em menos uso de insumos, mão de obra, maquinário, né? Então, é algo contemporâneo, é um foco de pesquisa nosso fortíssimo, assim. Então, tem um grande potencial de sequestro de carbono também nesse manejo. Tem um grande potencial de sequestro de carbono, vou chamar de estoque, vai. O sequestro, ele leva em conta também a escala de tempo, né? Mas vou dizer que sequestro e estoque, ele tem uma capacidade alta e a gente tem apostado muito nesse manejo como uma virada de chave do setor florestal no Brasil, né? Hoje, em torno de 20% das áreas plantadas no Brasil, de 10 milhões de hectares, mais ou menos 20% estão sob talhadia. Existe potencial para chegar muito mais. Por exemplo, Portugal, 80% da área de eucaliptos de Portugal é manejado sob talhadia. Certo. Então, para dizer assim, dá para chegar com mais áreas manejando brotações, né? Certo. E uma dúvida que surge também, por a gente estar falando de carbono, é se existiria a possibilidade também de projetos de carbono em florestas plantadas, de créditos de carbono gerados em florestas plantadas? Tá. As pessoas têm um imaginário, depois que surge essa ideia do crédito de carbono, né? Todo mundo, por talvez uma esperança, as pessoas acham que não, eu tenho uma propriedade e vou conseguir vender crédito de carbono, quando na verdade não é assim, é super complexo, né? Para botar um projeto de carbono, para ele ser certificado, você fazer esse crédito, chegar num mercado, existir um comprador para o seu crédito, você precisa de um mega projeto. E esse projeto custa. Etapas de certificação e validação desse crédito custam muito. Então, não é uma micro área ou um micro projeto que conseguirá, de forma fácil, ter o crédito de carbono. Tá? Então, em florestas plantadas, também muita gente pergunta, eu já tenho lá meu capãozinho de eucalipto, de pinos, eu não consigo vender crédito de carbono? Não, você não consegue, porque para vender um crédito de carbono você precisa de adicionalidade. Esse conceito de você fazer algo a mais além daquilo que vem sendo feito. Então, se você tem uma floresta de eucalipto, de pinos, de acácia, de qualquer outra espécie, e você simplesmente fala, eu quero vender um crédito, dificilmente você vai conseguir. Agora, projetos em cima de áreas degradadas, com baixo teor de carbono estocado no solo, baixa quantidade de vida no solo, você tem conseguido projetos nessa linha, em que você associa florestas plantadas, recuperação de áreas nativas, de áreas de preservação permanente, reservas legais, e juntamente com a APP, a reserva legal, a floresta plantada, você consegue propor uma ideia de recuperação geral da propriedade. Isso sim já se conseguiu no Brasil, né? Então, houve, acho que, uma discussão sobre a adicionalidade de você cumprir as leis de reserva legal e áreas de proteção.
gera adicionalidade hoje em dia, mas eu não sei se sempre foi assim, né, professor? Não houve uma discussão sobre isso? Sim, a questão é que, vamos imaginar, você tem uma propriedade, você está fora da lei. Por algum motivo, você está fora da lei. A gente poderia discutir mais um capítulo sobre isso, né? Mas vamos imaginar que eu precisaria restaurar minha reserva legal, recompô-la com vegetação nativa e exótica, porque vale a pena ressaltar isso, pessoal. A reserva legal, você pode fazer um manejo econômico da reserva legal. Né? Metade das espécies ou da população de árvores da reserva legal ou da cobertura pode ser usada com espécies exóticas. Você não pode fazer o corte raso, mas você pode manejá-la. Então, isso a gente tem Você até pode produzir madeira. Pode produzir madeira na reserva legal. Então, a gente tem até um mega projeto ligado ao Secarbon também, né, de modelos de uso de reserva legal, em que a gente propõe vários nativas com exóticas, um misto de nativas com um misto de exóticas, de árvores exóticas, um misto de frutíferas nativas com madeireiras exóticas. A gente vem fazendo isso aqui na Exalc para identificar modelos. Fechando parênteses, se eu preciso restaurar essa reserva legal, ou uma área de preservação permanente, eu já tenho que fazer. Então você não vai ganhar nada por aquilo que você tem que fazer. Você tem uma obrigação de fazer aquilo. Então não se conseguirá créditos dessa maneira. Agora, eu tenho um projeto em que ali não era para ter árvores, ou é isso, uma pastagem, em que eu entro então com técnicas de manejo, com um arcabouço para trazer de volta uma floresta naquele lugar. Aí eu chamaria de adicionalidade. Então, é isso. A gente tem grandes especialistas aqui na Exalc também nessa linha, né? Cito aqui o professor Pedro Brancalion, que é um mega especialista na linha de restauração, né? A gente vem trabalhando conjuntamente nessas áreas de reserva legal para tentar dar alternativa para o produtor fazer uso dessa área, né? Que ele consiga restaurar a área e fazer uso econômico. Muito interessante. Muito legal. Bom, pensando em aspectos bem práticos, assim, quais seriam os maiores desafios que você enxerga no setor florestal no Brasil atualmente? São vários. Eu elencaria alguns como demanda por mão de obra, em todos os níveis. O Brasil, nos próximos 10 anos, ele vai investir, já tem anunciados investimentos da ordem de 30 bilhões de reais. No setor agrícola, florestal, é um dos maiores, se não o maior investimento em capital anunciado para os próximos anos. Então, são inúmeras indústrias que ou estão se instalando no Brasil, ou indústrias que já existem estão aumentando sua capacidade. Todas elas fazem uso de florestas plantadas como matéria-prima. Então, já está havendo uma busca por profissionais em todos os níveis. Inclusive engenheiros florestais. Engenheiros florestais. Né? A gente tem uma linha de pesquisa que a gente investiga características, habilidades dos engenheiros florestais que o mercado de trabalho exige. E a gente fez uma entrevista com RHs de organizações florestais. Botamos na mesa gerentes e pessoal de RH. A primeira pergunta era: qual o cenário em relação às pessoas no mercado florestal? E todas elas, 100%, falaram a escassez de profissionais bem preparados para o mundo real. Eles chamam de mundo real. Então, esse é um desafio enorme. É do maior ao menor nível nas organizações. Está faltando gente.
E a gente, como Exalc, né, aí fazendo um pouco da divulgação, a gente tem trabalhado em inúmeros projetos de capacitação prática dos engenheiros, né? Então, são inúmeros projetos que daria para elencar. Um outro grande desafio é da produtividade. A produtividade, ela já foi maior, ela cai um pouco e se estabiliza nos últimos 10 a 20 anos. A produtividade de madeira, ela vem estabilizando, né? Então, o que isso significa? Que tem vários fatores puxando para cima, mas muitos puxando para baixo. Então, esses que puxam para baixo, como déficit hídrico, pressão de pragas e doenças, tem aumentado exponencialmente, né? Então, esse é um fator de atenção. A expansão, só para terminar, são vários, mas a expansão do setor para regiões de déficit hídrico. Essa é uma preocupação também nossa, porque isso que a gente falou da água, né? Então, o povoamento, ele precisa se manter vivo, produzindo, lucrativo, ao mesmo tempo em que precisa sobrar água. Uhum. Precisa sobrar água na escala da bacia para outros usuários terem acesso à água. Quais regiões, nesse caso, estão tendo essa expansão? A expansão maior é Mato Grosso do Sul. Certo. Mato Grosso do Sul, ele sai de 0 hectares plantados na década de 80, que começam os estudos, e hoje tem mais de 1 milhão, salvo engano, 1.200.000 hectares, principalmente de espécies do gênero eucaliptos, né? Uhum. E ali está a concentração de expansão. Então, muito cuidado que a gente precisa ter, e um olhar especial que estamos tendo ao estado do Mato Grosso do Sul. Uhum. Legal. Então, do ponto de vista do produtor, você comentou dos desafios, né? Quais que seriam as vantagens econômicas dele investir no plantio de florestas? Eu diria que é preciso pensar em 2 modelos de negócio, pensando em florestas plantadas. Principalmente 2, mas eu diria, poderia citar outros. Mas o primeiro deles é produzir voltado à indústria. Então, é uma produção de ciclo mais curto, que eu vou ter cortes de madeira, se for eucalipto, de 6, 7 anos, se for o pinus, 10, 11, 12 anos. Essa é uma linha, então, voltado à indústria. Essa linha de produção voltada à indústria... De celulose, de celulose, de chapas, de painéis, celulose solúvel, carvão, construção. Construção já é outra linha. Tá. Se eu falar em madeira, que chama de madeira sólida, é a outra linha. Essa das indústrias, você ter florestas plantadas próximas à indústria, traz uma vantagem econômica, uma garantia. As indústrias são verticalizadas, elas são extremamente viáveis e profissionais, são certificadas, então você vai vender seu produto certamente com um bom preço razoável, e você vai ter garantia. Então esse é um modelo de negócio que muita gente toma. Está do lado de uma indústria, ou 100, 200 quilômetros distante de uma indústria, você faz o plantio pensando em vender para essa indústria. A outra linha de mercado voltado ao longo prazo, essa madeira sólida que fala, madeira de construção para outros fins que não é a da indústria. Essa daí é um mercado que representa em torno de 20% da área de florestas plantadas no Brasil, mas pro produtor, se ele consegue fazer um manejo de longo prazo, 15 anos, 20 anos, se ele trabalha também com espécies que tem um mercado consolidado, o pinus, por exemplo, consolidadíssimo esse mercado de longo prazo, a tua rentabilidade é maior. Eu diria que não é o dobro, mas pelo menos 50%, podendo chegar ao dobro,
do que essa voltada para a indústria, que já é competitiva, tá? Já é competitiva. Quando você pega regiões de indústrias, a floresta plantada já está competindo com o arrendamento de cana, de soja, na média dos anos, né? Porque a gente sabe que as culturas agrícolas variam muito, né? Então, na média, ela tem competido, sim. Ela ganha, por exemplo, de bovinocultura, ela ganha da pecuária extensiva, né? Se você bota na conta, ela facilmente ela supera a lucratividade da pecuária extensiva. Então, só para finalizar, professor, você tinha dito sobre esses fatores que puxam a produtividade para baixo. Uhum. Eu fiquei na dúvida, quantos desses fatores estão ligados às mudanças climáticas? Todos? Eu diria que quase todos, né? Quase todos. Por quê? Quais são os principais fatores que puxam para baixo? Déficit hídrico. Déficit hídrico, o que é, né? O conceito déficit hídrico calculado mesmo é função de temperatura e precipitação, basicamente, e posição no terreno, né? Na altitude, latitude, determinantes para temperatura e precipitação. Então, você aumentando temperatura e mantendo a precipitação, vai haver mais déficit hídrico. Havendo mais déficit hídrico, além da falta d'água em si, você tem uma questão de estresse térmico, que a planta, ela passa, a gente tem descoberto, por exemplo, 1 grau a mais acima da temperatura ótima das árvores, ela também perde em torno de 5 a 10% de produtividade. Né? Então, são esses estudos que a gente tem feito. Pragas. A quantidade de pragas, ela é não apenas função do aquecimento do planeta, mas eu chamaria de mudança global. Um aumento exponencial do número de voos, né, de navios que cruzam oceanos. Uhum. Antes, no mundo florestal, uma praga, ela pulava de continente a cada 5 anos, falando há 20, 30 anos atrás. Hoje, uma praga por ano, 5 pragas por ano cruzam o continente. Nossa. Ou seja, ela sai da América do Sul e vai para a Europa. Ela sai da Europa e vai para a África. Por causa dessa intensa movimentação de produtos, né? Então isso eu chamaria, não é uma mudança climática, é uma mudança global, né? Um estilo de vida. Isso tem afetado muito e pressionado a produtividade das florestas plantadas. Uhum. Certo. Bom, então estamos avançados aqui na hora. Já deu tempinho. Estamos chegando no final da nossa conversa. A gente quer agradecer pela participação e muito obrigado. Antes da gente encerrar, aproveito a convidar todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo a conhecer as redes sociais do Soma. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn e também no nosso site, que é exalcsoma.com. Lá a gente divulga as produções científicas do grupo e também conteúdo sobre saúde e manejo do solo. Certinho. Foi uma conversa excelente com você, professor. Aprendi muito e até uma próxima. Até uma próxima. Agradeço o Soma, vocês, hiper gentis. Mando um abraço ao Maurício Querubim. É uma honra estar aqui e podemos voltar para ficar falando por horas. Sim, tem muito assunto sobre florestas. A gente é entusiasta do tema. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Obrigada e até o próximo episódio.